Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para a questãozinha de genética da Federal do Rio Grande do Sul 2020. E galera, o papo, eu não vou poder falar exatamente qual é a herança, senão eu mato a questão, ok? Mas a ideia é falarmos aí da genética, tentarmos aí fazer algumas comparações para a gente conseguir visualizar e definir qual tipo de herança que está envolvido no exercício. Então vamos fazer daquele jeito que vocês gostam bastante, que é ampliando, vendo alternativa por alternativa, ver o que está certo, o que está errado. Meu irmão, importante é que essa resolução sirva como uma excelente revisão de conteúdo para vocês. Show de bola? Então se inscreva aí no Kibio, beleza? Meu irmão, tem questão de tudo quanto é canto, questão de genética pra caramba, que normalmente vocês se enrolam. Tá? Então vejam das outras universidades também, cara, sempre importante. Tem questão boa aí para tudo quanto é estado desse paizão. Maravilha? Então segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que na espécie de abóbora, cucurbita pepo, nome fofo, a forma do produto pode ser esférica ou discoide. E pode também ocorrer uma variação na cor, apresentando cor de abóbora ou branco amarelada. Então, olha só, a gente está trabalhando com duas características aqui. Forma do fruto, deixa eu dar uma marcada para vocês, ok? Que pode ser esférica ou discoide, beleza? E a gente está trabalhando também, ó, em relação à cor, tá? Que pode ser cor de abóbora ou branco amarelada, ok? O cruzamento de plantas que tem frutos de forma esférica e cor de abóbora, ok? Então ele está dando aqui já um cruzamento. Vamos organizar aqui, ó. Tá? Então, esférica, vou botar aqui no cantinho, esférica, beleza. E cor de abóbora, vou botar aqui abóbora, show de boleta, tá? Cruzando com plantas de fruto de forma discoide, opa, então vou botar aqui, ó, discoide, ok? E branco-amarelo, vou botar só branco, tá, galera? Para ficar bem tranquilo aqui de organizar. Então resultou um F1. Ele disse que resultou um F1, a primeira geração aqui de descendentes desse cruzamento, em que, olha só, deu fenótipo discoide e cor de abóbora, ok? Então, em um F1, tá? Cor discoide e cor de abóbora. Beleza. Maravilha. Tranquilo. Aí o que aconteceu, gente? O cruzamento das plantas da geração F1 produziu um F2. Vitão, produziu uma F2 com 224 indivíduos, tá? Com os seguintes fenótipos: 126 discoides e cor de abóbora, 42 discoides e cor amarelada e 40 esféricas e cor, de cor de abóbora e 16 esféricas e branco amarelada. Eita lasqueira. Então vamos lá, galera. Algumas coisas poderiam levar vocês a trabalharem com duas possibilidades. Se estamos trabalhando com duas características, tá? A gente poderia pensar, tá? Que eu estou falando da nossa queridíssima segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, em que eu teria, de fato, ó, dois pares de homólogos, em que eu posso ter aqui, ó, vamos botar azão, azinho para a questão do formato, ok? Azão ou azinho, ou se eu pudesse ter aqui, ó, Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho, falando aí da cor, beleza? Dessa plantinha. Então são duas características, cada uma aí trabalhando com pares de alelos, só que já que eu tenho somente dentro de cada característica dois fenótipos, a cor abóbora ou branco amarelada e a questão do formato ou é esférica ou discoide, beleza? Não existe intermediários aí, isso é importante a gente relacionar. Ou eu poderia pensar, tá, na situação
em que essas características estão trabalhadas em alelos que estão no mesmo par de cromossomo homólogo. Ou seja, eu teria ou azão ou azinho nesse locus, ou azão ou azinho nesse locus, ou eu teria Bzão ou Bzinho, ou Bzão ou Bzinho. Tranquilo? Maravilha. Tá? Então, seriam as duas possibilidades que a gente poderia trabalhar já de início, tá? Pensando aí numa linha razoável de raciocínio na hora de fazer essa questãozinha. Beleza? E aí, vamos lá, vamos lendo aqui algumas situações. E, cara, as proporções eu vou falar delas aqui, porque ela também nos faz pensar em algo importante. Tá? Então, vamos lá. Letra A. As proporções de cor e de forma dos frutos obtidos indicam que existem alelos múltiplos para cada uma das características do genoma da planta. Galera, o que significa o termo alelos múltiplos? Ok? Quando eu falo em alelos múltiplos ou de polialelia, a gente está trabalhando aquela ideia, ok, de eu ter aqui, ó, vamos pegar um exemplo famoso, Izão A, Izão B, Izinho, ou seja, 3 alelos. Mais de 2 eu já chamo isso de polialelia. Maravilha? E, cara, dentro do indicativo aqui, ó, dos nossos queridíssimos fenótipos, né, do resultado, nada indica que isso aqui é polialelia, tá? Como eu falei, eu tenho somente, né, 2 características e 2 fenótipos, né, referente a cada uma dessas características, né? Então, não tem muito sentido esse papo aqui. Vamos ver a B. Os resultados demonstram um tipo de herança condicionada por alelos codominantes. Então, lembra que a ideia de codominância está relacionado à ausência de dominância. Lembra que rola dentro da ausência de dominância 2 situações famosas. O que chamamos de dominância incompleta, quando há um fenótipo intermediário, que é aquele papo fofo da rosa, rosa vermelha com rosa branca, e a gente tem a rosa rosa, que é um intermediário. E existe a codominância, que é o papo da vaquinha malhada, vaca preta com vaca branca, da vaca malhada, ou seja, a gente está visualizando, né, o preto e o branco. Então eu vejo os 2 fenótipos, a gente chama isso de codominância. Eu botei o exemplo aqui do sistema ABO na letra A. Lembro que o indivíduo que ele é AB, eu também relaciono codominância entre o A e o B. Ok? Tranquilo? Então, não é o papo. Eu não tenho intermediários, eu não estou pensando aqui nessa ausência de dominância. Tranquilão? Aí, vamos lá. Ele fala que que os alelos que condicionam a forma de fruto segregam de forma independente daqueles que condicionam a cor do fruto. Essa alternativa está indicando essa situação aqui que eu coloquei. Em princípio, está aparecendo, só que a gente ainda tem que investigar pela quantidade de fenótipos, tá? Mas vamos, segura aí rapidinho. E aí na D, ele diz que os indivíduos da F1 eram homozigotos dominantes. A gente também vai ter que dar um pit stop para avaliar, porque a C e a D, elas ainda podem estar, né, elas estão, na verdade, associadas à ideia da herança do nosso queridíssimo Mendel, né? A lei da segregação independente. E na E, ele diz que cada um dos alelos apresentam expressividade gênica variável. Pô, aqui o cara deu uma total viajada, né? Está dizendo que um alelo, né, pode expressar de maneira variada. Bom, então eu ficaria entre a C e D só nessa primeira linha de raciocínio, tá? Partiria agora para a quantidade, galera. Lembra o seguinte, tá? Quando ele está falando aqui, ó, que ele tem esféricas e abóbora e discoide e branco, ok? E deu discoide e abóbora, ok? Ele está dentro desse primeiro F1, ok? Trabalhando uma linha razoável de quê, gente? De dominância. Então vamos criar a nossa legenda aqui, tá? Dentro dessa brincadeira. Então eu vou trabalhar com azão, ok? Repare o seguinte, ó, que quando deu discoide com esférica, deu discoide. Então eu vou trabalhar o azão com a forma discoide, beleza? E o azinho
quando for Azinho, Azinho, ela vai ser esférica. Belezinha. Agora, quando for Bzão alguma coisa, repara que entre o abóbora e o branco deu abóbora. Então, eu vou trabalhar com abóbora. Bzão. Ok? E quando for Bzinho, Bzinho, tá com pinta de branca, né? Um branco amarelado que ele fala aí. Beleza, vou botar só branco, que é o que a gente já tinha escrito anteriormente. A nossa legenda aqui, galera. Então, vou botar aqui, deixar separadinho, bonitão. Beleza. E aí, galera, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui o F1, que ele disse que é discoide e abóbora, beleza? Então, qual o grande lance, meninos? Eu poderia aqui, ó, dizer que discoide, esse F1, ele é azão, ok? Alguma coisa, ainda não defini. E abóbora, ok? O que acontece? Vai ter que ser Bzão e alguma coisa. Então, ele pegou e fez um retrocruzamento. Ele pegou azão traço e Bzão traço novamente. E daqui sai um F2. Vitão, daqui sai um F2. Esse F2, deixa eu separar aqui para não zoar muito o esquema. Tá? O F2, repara o seguinte, ó, que ele tem 224 indivíduos no total, tá? Sendo que 126, tá? 126 discoides, tá? E cor abóbora. Então eu vou seguir o padrão aqui que eu trabalhei na minha legenda. Então 126 é o azão, né? É traço, Bzão, traço, ok? 42 discoide, beleza? E cor branco amarelado, então ele está trabalhando com a ideia desse cara ser azão traço, ok? Bzinho, Bzinho. A gente tem 40, ok? 40, que são esféricas e cor de abóbora, então esférica, azinho, azinho, Bzão traço. E a gente ainda tem 16, ok? Indivíduos que são o quê? Esféricas e branco-amarelo, ou seja, é o azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Vitão, então, qual o grande barato aqui que eu já consigo definir? Ok? Eu consigo agora, ó, afirmar para vocês que se eu tenho um cara duplo homozigoto aqui, eu posso afirmar que um azinho tem que ter vindo da mãe, certo? E um do pai. Um Bzinho tem que ter vindo da mãe e outro do pai. E aí a gente matou a questão. Por que nós matamos a questão? Simples assim. Porque ele disse que os indivíduos da F1 eram homozigotos e dominantes. Não, eles são heterozigóticos. Então a gente cortaria a D e realmente ficaria com a C. Ok? Vitor, mas se eu tivesse, sei lá, uma insegurança, aquele famoso cagaço na hora de marcar a C para não ficar indo em outras questões. Cara, se liga, podem se ligar numa boa, que as quantidades dos fenótipos estão caracterizados pela mais famosa proporção da nossa genética. Qual é essa proporção, Vitão? Pô, vai na fé, que tá aqui bonitinho, ó, 9 para 3 para 3 para 1, ok? Se quiser ainda trabalhar, ó, pô, faz aqui, ó, 126 por 224, vai dar um número aproximadamente aí, né, a essa proporção, 42 por 224, 40 por 224, né, o 16 também por 224. Então a gente vai ter razoavelmente essa proporção, que é a proporção da nossa queridíssima segunda lei de Mendel. Então, o que diz a segunda lei de Mendel, ok? É exatamente essa proporção. E, galera, a gente poderia descartar, né? Linkage, ele não falou em taxa de crossing nem nada, mas a gente tinha que trabalhar sim com a possibilidade, nada impediria, tá? Mas lembre que a ideia do linkage, para vocês já ficarem ligados, ok? É que normalmente a proporção, se não tiver crossing over, ela tende a ser 50%, 50%, porque você não tem grandes variações ela não tem grandes variações de gametas. Agora, quando tem um crossing over, rola uma discrepância muito grande.
entre as populações que chamamos de parentais, sem crossing, e a galerinha que tem uma quantidade muito menor, que é a galera que teve crossing. Aí já fica, bem caracterizado o linkage. Então não poderia ser, de fato, é a letra C de cuscuz, ok? Foi bom que a gente falou aí, de polialelia, codominância, falamos de uma cacetada de herança para vocês e ao mesmo tempo matamos uma questãozinha aí, fazendo uma excelente revisão. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Aquele abração e até a próxima.